Bom dia! E hoje a nossa leitura é São Mateus, capítulo 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa escuta, a nossa leitura, para que possamos ser transformadas por essas palavras. Amém. Entrada de Jesus em Jerusalém. Aproximavam-se de Jerusalém quando chegaram a Betfagé. Perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, nesse acontecimento cumpria-se o oráculo do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho do que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Então ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os vendilhões expulsos. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou a mesa dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas, e disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas que assistiam seus milagres. E ouviu os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi. Disseram-lhe eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhes Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito, tirastes o vosso louvor? Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. A figueira amaldiçoada. De manhã, voltou à cidade e teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: Jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a essa montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedires com fé na oração, vós alcançareis. A autoridade de Jesus. Dirigiu Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com o que direito o faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus. Com que direito faço essas coisas? Parábola dos 2 filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso,
nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Parábola dos lavradores homicidas. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o fruto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para o fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nessa pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que eram deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.